Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês, aqueles que já estão conectados aí, glória a Deus, sejam bem-vindos, aleluia, amém. Aqueles que ainda vão conectar depois, vão assistir depois desse estudo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem, Hoje nós temos um estudo muito especial. Eu estava até pensando aqui, porque esse, sem dúvida, é um dos meus capítulos preferidos de Romanos. E hoje, olha, o assunto é muito atual, mas muito atual mesmo. Eu incentivo você a não perder esse estudo por nada, porque vamos falar de coisas aqui que você precisa muito e que você vai poder abençoar alguém também que não assistiu aqui, que não assiste aqui, que você vai poder mandar esse estudo, porque esse estudo vai esclarecer muita coisa, vai apoiar muita coisa que tem que ser apoiada, certo? Então, em nome de Jesus, já vai curtindo aí o estudo antes mesmo, curte o estudo, compartilha, porque hoje o negócio chegou num ponto que eu gosto muito de falar. E que Deus me despertou isso desde muito cedo mesmo na fé, e algo que eu aconselho você, não perca por nada, escute, porque vai ser bênção para a sua vida, amém? Então, esquece aí não, vai curtindo aí em nome de Jesus, certo? E vamos juntos estudar a palavra de Deus, esse encontro com a palavra de Deus nessa manhã de domingo, ok? Vamos orar para começar, amém? Em nome de Jesus, graça e paz. Oh, glória a Deus, aleluia. Pai, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, dirige tudo que vamos falar, que seja para a glória do Teu nome, para a edificação do corpo de Cristo, que seja algo, Senhor, que venha trazer bênção para a Tua igreja. Pai, oramos no nome de Jesus, agradecendo por cada irmão, cada irmã que já estão conectados, aqueles que vão assistir depois, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, que eles sejam abençoados nas suas famílias, nos seus trabalhos, em tudo que empreenderem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje, como eu já disse, é Romanos capítulo 14. Eu não falei, mas mostrei aqui a capa aqui da abertura. Estou falando agora Romanos capítulo 14. Está aí, certo? Nós vamos estudar isso hoje. E se você tem a sua Bíblia aí, como eu digo sempre, pega aí, faz a anotação. Se você não anota na Bíblia, anota num caderninho ou num notezinho dentro do celular, algum lugar onde você possa guardar, certo? E você possa depois conferir, porque hoje realmente esse é um dos capítulos que eu mais gosto de falar, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, vamos ao estudo. Espero que você esteja preparada para aquilo que Deus tem para nós hoje, ok? Romanos capítulo 14, versículo 1, vamos começar lendo. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aleluia. Veja bem, lembrando que o assunto da carta aos Romanos, eu sempre estou voltando nisso porque é importante para a gente saber o que está acontecendo, certo? O assunto da carta aos Romanos é a questão dos judeus e dos gentios, certo? A igreja de Roma ficou 5 anos sem a presença dos judeus. Depois de 5 anos eles retornaram. E aí a coisa ficou meio complicada. E Paulo vem para resolver essas questões. Então aqui há uma questão cultural envolvida, certo?
que foi muito presente na época e que é muito presente hoje. Não com respeito a nós e as pessoas do mundo, mas com respeito a crente e crente, porque aqui também é com respeito a crente e crente. Não tem nada a ver com o mundo, não. Isso aqui está tratando a coisa dentro da igreja, crente com crente, certo? Então, o que tem aqui a questão? Ele fala da pessoa que está enferma na fé. O que é estar enfermo na fé? Nesses dias a gente vê muitas pessoas enfermas na fé. E elas estão enfermas por quê? Porque por vários motivos, né? Não dá nem para numerar aqui, são muitos motivos. Muitas delas, podemos dizer assim, que estão enfermas porque comeram comida contaminada, vamos dizer isso. A gente come lá uma comida, lá uma carne, uma coisa qualquer que já está meio passada, né? Isso pode fazer mal e a gente fica enfermo. E na fé é a mesma coisa, né? Se a gente se alimenta de coisas que não devíamos, com certeza também nós ficamos enfermos. Bom, enfim. Então, Paulo diz que quando essa pessoa, não importa qual foi a causa, mas ela estiver enferma na fé, e a gente detecta isso, como é que a gente detecta uma pessoa enferma na fé? Reclamando muito, reclamando da vida, reclamando da igreja, reclamando da família, reclamando. Irmãos, entenda, existem períodos, existem situações em que aconteceu uma coisa chata, certo? Aconteceu uma situação e você está falando, ok? Não quero dizer que todo mundo que reclama está enfermo na fé, entenda o que eu estou falando. Não é isso, certo? Mas às vezes acontece uma coisa chata, você fala, você chega em casa, comenta, não quer dizer que você está enfermo na fé. Mas uma pessoa enferma na fé, esse é um dos sintomas, a gente detecta isso, a gente vê isso. Fulano, as pessoas falam assim, fulano está magoado, fulano está ferido. E a gente sabe como é que é. Vocês estão me entendendo, né? Eu creio que sim. Então, Paulo fala, essa pessoa enferma na fé, recebe ele, tá? Não com contendas ou não em contendas sobre dúvidas. O que acontece? Geralmente, quando uma pessoa enferma na fé, foi ferida lá na igreja dela, lá no ministério dela, sei lá o que for, não alimenta a dúvida dela, não. Claro, se foi uma coisa que fizeram com ela que foi deliberadamente errada, contra a palavra e tá ali, fizeram isso mesmo, certo? Você não tem como concordar com isso, obviamente. Mas não entra em discussão de dúvida. Por quê? Paulo está aqui colocando uma questão de alimento, né? Um crê que pode comer de todas as coisas, outros creem que não. Nas culturas orientais tem muito essa questão de restrição de alimento. A gente vê isso da Bíblia, né? No Antigo Testamento tem não comerás isso, não comerás aquilo, não comerás aquilo outro. Tem toda essa restrição de alimentação, essa lei de alimentação. Então o judeu não comia porco, não fazia isso, não misturava isso com aquilo, não fazia, cheio de coisas. E aí gera uma diferença, porque o gentio não tinha essa regra de não comer isso ou não comer aquilo. Principalmente no passado, onde as pessoas comiam praticamente qualquer coisa que se mexia, né, eles não tinham essa restrição. E aí, lógico que as pessoas levam isso... Desculpa, o microfone caiu. Lógico que as pessoas levam isso para a religião. É claro? As pessoas levam isso para a religião. Então, da mesma forma, eu me lembro que na minha igreja, né, de origem, quando eu me converti, que eu era adolescente ainda, né, às vezes tinha lá as discussões, né, nos concílios, né? A gente pode comer galinha molho pardo? A gente pode comer chouriço? Essas coisas que as pessoas ficavam questionando, né? Justamente por causa da questão da lei lá do Antigo Testamento, que não pode comer a coisa no sangue, e enfim, o sangue é a vida do animal, aquelas coisas. Então as pessoas tinham essas dúvidas, né? E tem até hoje, tá? Essas dúvidas. E no passado, aqui a questão era que o que acontecia? Paulo usa as palavras assim, eu vou voltar até o versículo para você ver. Olha só. Um crê que de tudo se pode comer, né? Acredito eu que eram gentios. Crê que tudo pode comer, não tem problema nenhum, né? E o outro, que é fraco, come legumes.
O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. É justamente isso que acontece, né? Eu não como, eu não me contamino, eu não me misturo. Então, esses aí, ó, esses são os comuns. Eles comem qualquer coisa. E eu desprezo eles. Aí Paulo está falando, o que não come, não despreze o que come. Agora, o que come também, né, não julgue, ou melhor, não julgue o que não come. Desculpa, o contrário, né? O que não come, julga o que come, né? Ah, isso aí come e tal. E o que come, não despreze, porque é isso também. As pessoas falam assim, eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Já viu crente falar isso? Não estou falando de comida, mas não é só comida não, irmãos. É qualquer coisa, né? Qualquer coisa, qualquer ato. Aqui Paulo usou o exemplo da comida, mas pode ser qualquer coisa. Eu faço mesmo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço mesmo. Então, Paulo está dizendo, tanto aquele que despreza o outro porque o outro não faz, quanto aquele que julga o outro que faz. A chave aqui, eu vou mostrar para vocês agora, é a seguinte. Essa é a chave. Está no final do versículo de número 3. Porque Deus o recebeu por seu. Então veja bem, o que come e o que não come, Deus recebeu ambos por seu. Por isso que um não deve julgar um, nem outro desprezar o outro. Você está entendendo? Então aqui é a questão. Se Deus o recebeu, por que eu estou julgando? Né? Mas no meu julgamento, a gente fala assim, mas Deus não recebeu isso não. Se Deus não recebeu, vamos saber no final, ok? Vamos saber no final se Deus não recebeu. Mas nós não somos capazes de julgar isso. Olha só o versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então é disso aqui. Mas não, você não tem que julgar o outro. Ele não é seu servo. Como é que você vai julgar o servo dos outros? O camarada está lá no quintal do vizinho, lá fazendo um trabalho lá. Só diz, esse cara não julga, esse cara não trabalha bem. Olha que trabalho horrível. Olha que não é problema seu. Ele não é seu servo, ele está trabalhando lá para o outro. O problema é do outro. Se o outro está gostando ou se não está gostando, é problema dele. Então, quando a gente julga, a gente está se intrometendo no que é do outro. É Deus que tem que julgar. Mas segura aí, porque eu sei que tem gente assistindo aqui e que talvez pense que então, é o que esse pessoal fala mesmo, né? Você não pode me julgar. Calma, a turma do que você não pode me julgar. Fique tranquilo, porque escuta até o final. Não sai agora do estudo não, para não pegar a coisa parcial e falando, viu, o pastor falou que você não tem que ficar me julgando não. Escute até o final. Né? Quando a gente começa, principalmente nos meus estudos, ele tem uma linha de raciocínio. Se você cortar no meio, você não vai pegar o raciocínio todo. Aí vai sair dizendo que a gente disse isso, que a gente disse aquilo outro, quando a gente não disse. Então escute até o final, para que você tenha a revelação toda, né? Não parte da revelação. Eu sei que hoje em dia, com a internet, é muito fácil a gente mudar com o dedo. Então a gente está assistindo ali, assistiu um minutinho, já foi para outro. Então escute até o final. Deus está falando. Amém? Então, Paulo fala, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Então, ninguém está em pé por si mesmo. É Deus quem nos firma de pé, certo? E se cairmos, é Deus que nos permite cair, mas a Bíblia diz que aquele que cair não vai ficar prostrado, Deus vai levantar, ok? Mas Deus é poderoso para o firmar e o colocar de pé. Vamos prosseguir. Olha só. Versículo 5. Faz diferença entre dia e dia.
mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, Paulo está explicando, olha, não faz diferença de dia. O judeu guardava o sábado. Né? No sábado tinha o costume de ir à sinagoga. Mesmo depois de conhecer a Cristo, eles ainda tinham esse costume de ir na sinagoga no sábado. Nós, né, no Brasil e no mundo em geral, o mundo cristão, nós guardamos, né? Essa palavra guardar é meio hipócrita, né? Porque ninguém guarda nada, né? Quantas pessoas não estão nem aí no domingo, às vezes, para ir para a igreja, ou deixam a igreja no domingo por qualquer coisa. Eu entendo quando alguém tem que trabalhar no domingo. Ok, você tem que trabalhar. Né? Eu até entendo quando você está de férias e no domingo você tira umas férias e no domingo você está viajando, você está passeando num domingo. Eu entendo isso, normalmente, sem problema. Mas tem aqueles não, que todo domingo é férias, todo domingo é passeio, todo domingo é o dia que eu tenho para descansar. Mas é o dia do Senhor, é o dia que você também adora o Senhor. Né? Então tem que pensar a respeito disso. Lógico que ninguém é proibido de passear, ninguém é proibido de trabalhar se tiver que trabalhar, porém existem pessoas que fazem o mau uso do domingo deliberadamente. Eles colocam qualquer coisa na frente no domingo, menos Deus. Né? Essa é uma realidade. Bom, então Paulo está falando aqui, alguns fazem caso de dia, outros não fazem caso de dia, sábado, domingo, enfim, o que seja, né? Só que ambos são do Senhor. E também o come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo está falando, o que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, nesse sentido, ok? Não tem um estilo de vida, vamos dizer assim, correto. Estamos na graça. Não, isso aqui é o certo, isso aqui é o correto. Não. E eu digo de novo, não saia antes de ouvir o final. Tá? É assim que é um estudo. Né? E o cara falou isso lá, você ouviu até o final o que ele falou? Né? As pessoas pegam às vezes um pedacinho assim, porque não sei o que, morreu. Você viu o que ele falou? Não, cortou um pedaço. Vamos ouvir até o final. Então vamos lá. Olha o versículo de número 7. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, o vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, o que nós precisamos colocar na nossa cabeça? Nós somos do Senhor. Eu não vivo para mim mesmo, nem morro para mim mesmo. Se vivo, vivo para o Senhor. Se morro, morro para o Senhor. Porque Cristo morreu por isso, para ser meu Senhor, seja eu vivo ou seja eu morto. Essa é a consciência. O resumo de todo esse estudo aqui está nisso aqui. Quando a pessoa pensa assim, você está me julgando, você não pode me julgar porque a Bíblia diz que não pode me julgar. Ou quando o outro começa a julgar e dizer, o X da questão está aqui nesses versículos. Olha só, nós, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu preciso ter essa consciência. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência de que eu sou de Jesus, a minha vida toda muda. Não tem mais como eu viver da forma que eu quero para mim mesmo. Não, eu vou fazer o que eu quiser, o que der na minha telha, porque eu sou livre em Jesus. Livre do pecado, da morte, do inferno, mas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus agora. Então o que isso traz para a minha vida?
Será que realmente eu posso fazer o que eu quero mesmo? É isso mesmo que Paulo está dizendo? Muito pelo contrário, ele está chamando a sua consciência. De quem você é, a quem você pertence. E pelo fato de pertencer a Jesus, com certeza algumas coisas irão mudar. Hã? Olha só, então vamos lá. Versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Está entendendo? Cada um vai dar conta de si. Então, julgar o outro ou desprezar o outro é uma perda de tempo. Perda de tempo. Sim, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E você, diante do tribunal de Cristo, não vai dar conta do seu vizinho lá. Ah, Senhor, porque o meu vizinho, ele era assim, ele era assado. Jesus não vai te perguntar sobre o seu vizinho. Ele vai perguntar sobre você. Então, se ele vai se perguntar sobre você, por que você está se metendo na vida do seu vizinho? Deixa ele. Ah, mas eu tô falando para ajudar. Ok, tá certo. Você quer ajudar o seu irmão? A Bíblia fala isso. Você viu o seu irmão fazendo uma coisa errada. Você fala, mas a Bíblia não fala para você ficar insistindo com ele, não. Você viu ele fazendo uma coisa errada, você chamou a atenção dele, falou com ele uma vez. Ele não quis, ele te desprezou, ele mandou você plantar batata. Amém. Está nas mãos de Deus, eu já fiz a minha parte. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes as pessoas perdem o seu tempo querendo mudar o outro. Você não tem como mudar o outro. É difícil mudar a gente. Nós mesmos. Como é que eu posso mudar o outro? Por que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando a palavra, mas pastor, você não quer mudar as pessoas? Eu quero. Eu estou dando a palavra aqui e estou crendo que o Espírito Santo, de alguma forma, vai tocar no coração das pessoas que vão assistir e vai fazer a mudança. Mas eu não estou confiando de que porque eu estou falando as pessoas vão mudar. Já passei dessa fase há muito tempo. Há muitos anos já passei dessa fase. Ah, porque se eu for lá e falar, eles vão mudar. Não, eu sei que isso não acontece. As pessoas só mudam se for por ação do Espírito Santo. Então tudo que a gente fala aqui é pela fé. Eu falo aqui é pela fé. Se um ouvir e Deus operar uma mudança nele, glória a Deus. Aleluia. Já cumpriu o propósito. Mas eu não estou confiando na minha habilidade de falar. Ah, tá vendo? Porque eu vou explicar de um jeito que eu ele não vai ter como sair. Não é assim. E às vezes tem pessoas que têm essa ingenuidade de não, eu vou falar e ele vai ter que me ouvir. Não vai ter que te ouvir. Ele pode te xingar, pode te escorraçar, até te bater, te expulsar e não te ouvir. Ou então simplesmente virar as costas e ir embora e não te ouvir. Ou simplesmente baixar a cabeça, fingir que está ouvindo, sair dali e fazer outra coisa totalmente diferente. Sabe? Então, cada um vai dar conta de si. Se a pessoa não quis te ouvir, né, seja seu parente, eu estou falando de pessoas adultas, tá, irmão? Criança tem que ser corrigida, tem que ser educada. Estou falando de pessoas adultas. Tá? Se a pessoa não quer te ouvir, paciência. Paciência. Está entendendo? Então, esse texto, é por isso que eu gosto tanto de Romanos 14. Esse texto é um texto que, se a igreja olhasse mais para esse texto, irmãos, eu vou dizer que uns 90% dos problemas, sério, 90% dos problemas que a gente tem normalmente dentro das igrejas iam acabar. Porque 90% dos problemas estão dentro disso aí. É problema de relacionamento. É um se metendo no caminho do outro. É um ultrapassando o limite que não poderia ultrapassar.
dando opinião sobre coisas que não deveria dar. Você está entendendo? Esse é o maior problema, porque sempre na igreja é isso, alguém está ultrapassando o limite do outro. Então, vamos prosseguir. Olha o versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, aí é que vem o negócio. Eu falei para ouvir até o final. Né? Você não pode me julgar. Você não pode me julgar. Você... Escute uma coisa. Tanto o que julga quanto o que despreza, tem uma coisa só que é necessário para a gente fechar essa questão de uma vez e acabar com esse problema de uma vez por todas. Eu não sei se todo mundo está disposto a isso, mas seria ótimo que todo mundo estivesse disposto a isso. A gente vê esses crentes aí mais modernos aí, né? Falando, ninguém pode me julgar, eu posso andar do que quiser, eu boto tatuagem em tudo que eu quiser, eu boto piercing onde eu quiser, eu me visto do jeito que eu quiser, eu falo com Deus do jeito que eu quiser, e você, e não sei o que. Eu falo, Mas todo mundo deveria ter isso aqui, essa aqui é a chave. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, ok? Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Esse deveria ser o propósito de toda pessoa. Se eu sei que alguma coisa que eu faço escandaliza o meu irmão, mesmo para mim sendo uma coisa normal e, vamos supor, não encontrando nenhum versículo na Bíblia que respalde, que diga o contrário, mesmo assim, o meu propósito na vida é não colocar escândalo. O não colocar escândalo ao irmão, entenda, está acima da minha liberdade. Você está entendendo? E é isso que as pessoas não têm feito nesses últimos dias. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, olha só. A vida do seu irmão é mais importante do que a sua liberdade. Talvez você ache que não, mas é. Olha aqui Paulo falando. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, mas para esse é imunda. Mas se por acaso, por causa da comida, se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida, da tua aparência, do teu cabelo, da tua calça, de qualquer coisa que você tem, qualquer coisa da sua vida, entendeu? Do seu modo de falar. Não destruas aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Você está entendendo? É essa a questão. A questão não é a sua liberdade, a questão é o testemunho. Existem pessoas que olham para você e vão esperar de você, poxa, que legal, ele é um crente, puxa, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, e vai se espelhar e de repente vê você fazendo um negócio. Mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí o irmão fala assim, poxa, mas eu pensei que fulano... mas ele não tem que me julgar. Irmãos, a questão não é essa. Paulo fala que se você age assim, você já não está andando conforme o amor.
Você não está andando conforme o amor. Você está andando conforme o seu bem-estar. Eu me sinto bem assim, eu como isso, eu faço isso, eu me sinto bem, e isso é que importa. Infelizmente, nesses dias, o que nós temos visto é as pessoas dizendo, o que importa é ser feliz. Não, nosso bem-estar não está acima da vida do outro. Você está entendendo? É isso que Paulo está falando aqui. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Mas como assim, pastor? Paulo continua. Ele é preciso aqui. Ele continua. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Mas hoje em dia há uma cultura dizendo que os homens não... eu não preciso ser aceito dos homens. Ou melhor, os homens têm que me aceitar assim, do jeito que eu sou. E quem foi que disse isso? Quem foi? Todo mundo aqui já entrou numa loja, né? Aí você vai na loja, o vendedor vai vender lá uma geladeira para você. A geladeira tem que estar limpinha, brilhando, toda maravilhosa, cheia de luzinha piscando. Aí você fala, essa geladeira eu vou levar. Se você entrasse numa loja para comprar, a geladeira estivesse toda suja, toda arranhada, toda não sei o que, você fala, Deus me livre, que coisa horrível, não vou levar isso não. Mas você tem que levar, porque você tem que aceitar essa geladeira. Você está entendendo? A gente acha que as pessoas têm que aceitar as coisas, e nós mesmos não aceitamos as coisas. Nós não aceitamos qualquer coisa. Mesmo aquele que despreza o outro, que julga o outro, também não aceita qualquer coisa. É hipocrisia. E a gente quer falar que todo mundo tem que aceitar tudo. Olha só, não, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é roupa, não é aparência, não é nada disso. O reino de Deus é a justiça e paz, né? E se você servir assim, você vai ser agradável a Deus. Se você servir a Cristo assim, você vai ser agradável a Deus e aceito aos homens. É preciso, é importante também ser aceito pelos homens. O Evangelho não é só Deus já me recebeu, não importa o restante. Eu sou aceito, Deus me aceita. Isso é que é importante. Não, também é importante ser aceito pelos homens. Porque como é que você vai falar aos homens se os homens não te aceitam? Está entendendo? A gente vive numa cultura que tem que me aceitar. Não vai aceitar. Não vai. E aí? É por isso que Paulo está falando. Isso aí, no mundo, pode ser do jeito que eles quiserem. Então, no mundo. Mas crente tem que ter isso em mente. Nós pregamos o Evangelho. Nós precisamos, nosso intuito é que todas as pessoas aceitem. Você está entendendo? Todas as pessoas aceitem. Mas pastor, o que você acha? O senhor acha que isso é errado? O que você acha que você acha que é? Eu acho. E aí eu corrijo, eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Tudo aquilo que claramente é errado na palavra, claramente, certo? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus não diz claramente, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Mas como assim? Aqui, ó. A palavra de Deus não fala claramente sobre isso, se pode ou se não pode. Mas isso escandaliza, meu irmão? Escandaliza. Então eu não vou fazer. Há um debate muito aí de questão da bebida alcoólica, né? Mas o vinho na Bíblia tinha álcool. Claro que tinha álcool, porque senão as pessoas não se embebedariam. Né? Eu já comprei muito suco de uva. Fazer a ceia do Senhor. Nunca fiquei bêbado bebendo suco de uva. Claro, não tem álcool. Então o vinho na Bíblia tinha álcool. Lógico que tinha. Então hoje a gente também pode beber vinho. Ok, a questão não é essa. A questão é escandalizar alguém.
Ah, mas eu vou deixar de fazer porque fulano... Esse é o espírito da coisa. Cristo mesmo não agradou a ele mesmo. E nós também não temos que nos agradar a nós mesmos. Você está entendendo? E tem gente pior. Gente que não só ele faz as coisas e fica discutindo com o outro, porque dizendo que ele tem razão, porque o vinho na Bíblia tinha álcool e ele pode beber. Meu querido, vou para o versículo seguinte para responder essa questão. Olha só. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruamos por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que meu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Aqui está englobando tudo. Tá? Bom é não comer. Se escandaliza, não coma. Se beber vinho, escandaliza, não beba. Né? Ou qualquer outra coisa que você faça, não faça. Não faça. Não faça. Nada que enfraqueça ou escandalize o seu irmão. Não faça. É justamente isso que Paulo está dizendo. Você está entendendo? Não faça. É isso que eu estou falando. E é esse espírito que tem faltado na igreja de um modo geral. Claro, tem exceções, né? Mas de um modo geral é isso que tem faltado. O mundo tem seduzido as pessoas de uma forma que as pessoas estão na igreja. Mas por que isso tem acontecido? Por que isso tem acontecido? Tem uma causa. Que as pessoas não leem. Eu tenho certeza, não da nossa igreja, eu já falei sobre isso várias vezes, com certeza vocês já leram, mas tem muito crente que nunca leu o capítulo 14 de Romanos. E quando você fala isso para ele, ele fica assim, nunca leu. E infelizmente tem pastores que ficam dando bronca nos outros, mas mostra na Bíblia, mostra o que a Bíblia diz. É mais fácil, mostra o ensinamento apostólico, ensina a igreja naquilo que está escrito ali. É muito mais fácil. Então veja bem, para aqueles que mas eu vou ser julgado, eu vou deixar de fazer uma coisa que é para mim por causa do outro. Olha o que Paulo fala aqui. Tens tu fé? Pena em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, se tem alguma coisa que você come ou bebe ou faz, que você crê que deve fazer, é você com Deus. Vai lá. Você crê mesmo? Está certo? Que você pode fazer? Faz pela fé. Agora, se no fundo te condena, você está na condenação, porque tem gente que é teimoso, tem gente que é na teima, né? Ele faz só para afrontar os outros. Não, eu vou fazer, não sei o quê, mas no fundo a consciência dele está acusando. Ele sabe que não deveria fazer. Paulo está fazendo esse pecado. Porque o que não é de fé. A fé não é só exterior, não, irmãos. Não é parecer para os outros que você está convicto, não. Deus vê o interior, você sabe disso, né? Deus olha o interior. Para os homens pode parecer que você está convicto. Não, eu faço mesmo. Isso aí não tem nada a ver. Mas Deus está vendo seu coração. No fundo você está assim, será que Deus vai me mandar para o inferno por causa disso? Não, mas eu não posso mostrar fraqueza, eu tenho que continuar. Se você faz isso, é pecado.
E eu não tenho medo de dizer que uns 80% das pessoas que fazem esse tipo de coisa não têm fé naquilo que faz. Faz por birra, eles estão na dúvida e vão sofrer consequências por causa disso. Que estão pecando. Estão pecando. Tá? Então, veja bem. Esse capítulo 14, se você tiver alguma dúvida, leia novamente, releia, né? Assista esse vídeo mais de uma vez, veja os pontos, perdeu algum ponto, volte o vídeo, anote, porque isso é muito importante. Para mim, esse é um dos capítulos mais importantes para a igreja. Como eu gostaria que todas as igrejas olhassem para esse capítulo, porque as pessoas desprezam, né? As pessoas desprezam a palavra de Deus, eles não estudam como deveriam. Muitos problemas na vida da igreja, eles acontecem por causa da não observância de coisas simples que estão escritas aqui nesse capítulo. Coisas simples de relacionamento de um com o outro. Comportamentos simples que poderiam solucionar problemas sérios. Às vezes tem até divisão de igreja, racha de igreja por causa de coisas que estão aqui. Né? Quando na verdade é tudo uma questão de falta de maturidade. Né? De falta de maturidade, tanto de um como de outro. Né? Um quer parecer muito espiritual e o outro quer dizer, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E aí entra esse conflito e o ponto não é esse. Nem a sua espiritualidade, nem a sua liberdade, esse não é o ponto. O ponto é ter o propósito de não colocar tropeço, porque a obra é de Deus, o irmão é de Deus, você é de Deus, todos nós pertencemos a Ele. Então, de maneira nenhuma, eu quero que meu irmão seja edificado, eu quero que meu irmão seja abençoado, eu quero que meu irmão esteja firme, eu quero que meu irmão cada vez mais queira louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar por aqui. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse estudo. Tá? O pessoal que está online aí, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Lembrando, tem aqui, irmãos, o Pix, ok? Nos ajuda muito. Nós temos um gasto, não sei se vocês já notaram aqui. Eu não tenho a iluminação, às vezes meu rosto fica meio escuro. Estou orando ao Senhor ainda, que o Senhor nos dê condição de colocar uma iluminação melhor. Estou só com a lâmpada que cai aqui em cima da minha cabeça aqui, só com essa lâmpada, mas eu creio que Deus vai abençoar. Então, se você sentir de abençoar através do Pix, toda oferta é bem-vinda, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos orar e encerrar em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por todos os irmãos e irmãs que assistiram, aqueles que irão assistir. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o nosso prazer, ó Pai, é fazer a Tua vontade. Esse é o nosso prazer. Pai, nós não queremos fazer a vontade do mundo, nós não queremos fazer a nossa própria vontade, mas fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Abençoa aqueles que podem ofertar, Pai, qualquer quantia que eles ofertem, porque, Senhor, tudo vem das Tuas mãos e nós damos graças a Deus ao Senhor. Pai, nós abençoamos as ofertas, abençoamos as mãos que ofertam, Pai, no nome de Jesus. Pai, que eles sejam supridos com todo o suprimento, toda a necessidade deles seja suprida em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe e logo mais tem a transmissão do culto. Fique com Deus e a paz do Senhor.